Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Romanos 8, vamos ler do verso 15 até o verso 25. O verso 15 já fez parte da pregação do último domingo, mas como ele demarca uma virada para o que vem logo em seguida, é bom que nós possamos relê-lo para melhor compreensão de todos. Romanos 8, 15 a 25. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez entrardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Oremos ao nosso Deus. Nós queremos dar graças a Ti, ó Deus, podermos ouvir a Tua voz. Todos os domingos, ter um lugar em que nós podemos nos reunir para sermos alimentados pela Tua palavra. Por isso nós rogamos ao Senhor que mais uma vez, como sempre o Senhor tem feito, use o pregador da palavra de uma maneira simples, Senhor Deus, para que todos entendam, de uma maneira profunda, porque o Teu evangelho é profundo. De uma maneira amável, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso, mas também de uma maneira contundente, porque o Senhor nos fala diretamente, Senhor Deus, para nos exortar. E assim, cumpra-se a Tua vontade, naqueles que precisam ser salvos e naqueles que serão condenados. O nome do Senhor há de ser glorificado. Faz isso por meio da pregação da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Há um desejo muito grande de criarmos nos ambientes em que nós vivemos um sentimento de otimismo, de positividade. É muito bom você caminhar com pessoas otimistas que falam do futuro como sendo algo glorioso, falam daquilo que estão fazendo hoje como um meio para alcançar um grande objetivo lá no fim. É bom se manter perto de pessoas assim, se relacionar com pessoas otimistas, pessoas que estão para cima, que estão cheias de projetos, que fazem desses projetos o empreendimento das suas vidas com equilíbrio, com sabedoria. Isso lhe motiva, isso lhe faz também ser contagiado por esse espírito. Ao mesmo tempo, é ruim estar perto de pessoas que são pessimistas, que tudo que você fala para ela é motivo para ela levantar uma objeção, que todo projeto teu logo é respondido como um balde de água fria. Não vai dar certo, não funciona, assim não dá, é muito difícil. Então, pessoas que sempre nos desanimam, nós precisamos ter cuidado com esse tipo de relação. E nós precisamos nos cercar de pessoas que são, de fato, otimistas, animadas. Porém,
em ambos os casos, nós podemos ter um grande problema. O pessimismo exagerado entristece. O pessimismo exagerado, ele faz com que os nossos pensamentos, as nossas ideias sejam podadas. E isso acaba nos atrofiando. Por outro lado, um otimismo sem fundamento nos faz sonhadores, meros sonhadores. E assim como é destrutivo o pessimismo meramente pelo pessimismo, também é destrutivo o otimismo que não tem fundamento em nada. As pessoas dizem assim: confie no amanhã. Ora, quem diz isso está usando como argumento que o simples fato de uma coisa acontecer depois da outra vai inevitavelmente, inexoravelmente levar para algo melhor. Ou seja, a passagem de um dia para o outro, a passagem de um ano para o outro, isto em si passa a ser uma esperança de dias melhores. Não há esperança simplesmente no fato de um dia passar para o outro, de uma semana se seguir a outra, nem de um ano abrir o outro. Quando se chega ao final do ano, todo mundo é meio que contagiado por um sentimento de otimismo. Ninguém sabe de onde vem, fundamentado em nada. E agora que nós estamos em março, muitas pessoas que estavam muito otimistas, extremamente otimistas no começo do ano, já não estão mais otimistas assim. E por que perderam a alegria, a esperança? Porque fundamentaram sua esperança no vazio. A sequência de dias, a mera menção do futuro, não quer dizer que as coisas de amanhã serão melhores do que hoje. Isto é um sentimento completamente modernista, que acha que o que vem depois sempre é melhor do que está antes, do que é mais novo é melhor do que é mais velho. E isto não é verdadeiro. As coisas mais estáveis, as promessas mais antigas, a esperança mais fundamentada está em algo que nunca mudou. Não é na novidade que se encontra a segurança naquilo que eu espero, mas na promessa dada pelo Senhor. O fundamento da esperança dos crentes, do otimismo dos crentes, não está no passar de um dia para o outro, nem na esperança de um futuro melhor, mas naquilo que disse o Senhor na sua palavra. O nosso otimismo é baseado nas promessas de Deus, de acordo com o que foi revelado na palavra. Pois é justamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Roma. Não adianta vocês terem otimismo no futuro pelo futuro. Não adianta também se vocês se desesperarem com o futuro, simplesmente olhando para aquilo que vem ao seu redor. Porque um grande erro também dos crentes é enxergar o futuro, avaliar o futuro e fazer teologia pelo que vem aos seus olhos. Nem quando tudo está dando certo quer dizer que você está certo. Muito menos quando tudo está errado quer dizer que vai dar errado. Esses fundamentos são completamente equivocados, seja para o teu pessimismo, seja para o teu otimismo. O que deve governar nossa esperança não são os nossos sentidos, mas aquilo que diz a palavra do Senhor. E aí Paulo fundamenta a esperança da igreja de Roma e da igreja de todos os tempos com base na obra do Filho de Deus. Observe, ele já vem fazendo isso. Ele disse no verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Da justiça de quem? De Cristo. Nós temos vida em Cristo. Ele continua: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o fundamento da esperança dos crentes está baseado, em primeiro lugar, na obra de Cristo, na justificação que vai nos fazer, a semelhança dele, sair da morte para a vida. Cristo um dia esteve morto e foi ressurreto. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados e ressurgimos pelo poder de Cristo. Este é o fundamento
para a esperança de qualquer crente. Mas ele continua, verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Agora, os que foram ressurretos, que ganharam nova vida, também ganharam nova família. Nós fomos adotados na família de Deus. Ele continua, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez entrardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Depois de explicar a doutrina da ressurreição, ele fundamenta a esperança dos crentes na segunda doutrina, que é da adoção. Nós temos vida e temos vida numa família. Nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho, nós temos uma igreja com os quais nós nos relacionamos como irmãos. Então, isto tudo fundamenta uma vida segura para os crentes. E se isto é verdadeiro, ele diz ainda, se nós fazemos parte da família de Deus, é certo que somos co-herdeiros de Deus. Preste atenção nisso. Nós recebemos, no momento em que somos filiados à família de Deus, a glória de sermos também contados como co-herdeiros de Deus. Tudo que Deus tem, Ele deu ao seu povo. A nossa porção passa a ser o nosso Deus. É por isso que cantamos nos Salmos, que o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso tesouro. A principal herança dos crentes não é o ouro e a prata, mas é o próprio Deus. É ter a presença do Pai perto de nós. Nós não éramos da família de Deus, agora nós temos um Deus a qual nós nos chamamos Ele de Pai. Esta é a porção daqueles que são herdeiros de Deus. Mas ele diz ainda, co-herdeiros de Deus em Cristo. Se Cristo é Senhor de toda a criação, nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas que Ele tem. Nós primeiro nos satisfazemos em Deus e depois nós podemos gozar de todos os benefícios da sua obra. Percebe? Tudo que sair daqui está fundamentado. Toda esperança que for apontada a partir de agora é porque você não tinha vida e agora você tem vida. Você era um ninguém, um anônimo, e agora você tem uma família, você tem um pai, você tem herança. Então você está seguro. Estando você seguro, se prepare para viver esta nova vida com as suas esperanças e os seus sofrimentos. Esperança e sofrimento. Sofrimento e glória. Estar firme no Senhor, ter nova vida. Ser da família de Deus quer dizer, tudo que essa família tem é meu, mas tudo que essa família passa, eu passo também. Percebe? Eu não passo pelas mesmas situações que os irmãos passam nas suas casas. Eu posso visitá-los, eu posso me compadecer, eu posso até em certo momento do meu dia, por alguns minutos, quando estou com os irmãos ali, sofrer com os irmãos. Mas depois eu volto para a minha casa, para os próprios sofrimentos da minha casa. Quando você faz parte da família de Deus, você recebe a glória da família de Deus e os sofrimentos da família de Deus. É por isso que ele diz, e co-herdeiros de Cristo, verso 17, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Se com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. São dois conceitos inseparáveis no Evangelho. Os que fazem parte da família de Deus, que foram ressurretos em Cristo, vão ser glorificados, mas passarão também
pelos mesmos sofrimentos do seu mestre. Impossível não citar John Stott nessa hora, porque ele diz o seguinte, ouçam: o sofrimento e glória são companheiros inseparáveis. Assim foi na experiência de Cristo e assim será também na experiência do seu povo. Só depois de termos sofrido por um pouco de tempo é que nós entraremos para a sua glória eterna, para a qual ele nos chamou. Portanto, os sofrimentos e a glória são um casal, não podem se divorciar. Eles são soldados um ao outro, não se pode separá-los. Sofrimento e glória são inseparáveis. Uma vez que o sofrimento é o caminho para a glória, porém não são comparáveis. Precisam ser contrastados, não comparados. Eles são inseparáveis. Eles são inseparáveis. Você não tem glória sem sofrimento. Em qualquer coisa que você for fazer. Se você vai fazer algo simples, como uma dieta, e o teu objetivo é ganhar massa muscular ou perder gordura, existe um caminho de sofrimento. Renúncia. Porque a antiga dieta não vai te fazer chegar neste objetivo. Basta olhar para o corpo que você tem, aquele que você desejava. O meio pelo qual você vai atingir o corpo desejado é o sofrimento. De deixar de lado algumas coisas que você comia sem pensar na quantidade e nem no período que poderia ou não comer. Assim também, aqueles que se dedicam a algum tipo de trabalho físico, como uma carreira esportiva, os que desejam ir para uma Olimpíada, eles passam anos sofrendo, acordando cedo, correndo quilômetros e quilômetros, treinando todos os dias, mudando a dieta. E muitas vezes, como por exemplo num corredor, alguém que corre uma extensão de 100 metros, aqueles 100 metros rasos, o sujeito em 7, 8, 9 segundos, ele tem a vida de anos sendo definida. Muito sofrimento para alguns minutos de glória. Pois bem, a vida dos crentes é exatamente assim. Muito sofrimento. Mas a glória não é apenas de alguns segundos. É uma glória eterna. Se o nosso Senhor sofreu, nós também sofreremos. É inseparável o conceito do sofrimento do conceito da glória. É só olhar para a obra de Cristo. Muito sofrimento para que ele fosse glorificado. Muito esforço para que pudesse chegar à glória. Ele diz ainda: estes dois conceitos precisam ser contrastados, não comparados. Não se compara sofrimento com glória. Ele diz, verso 18, porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Alto lá. Não compare o sofrimento que você passa hoje com a glória que há de vir no porvir. Não compare. Porque a glória que virá é algo tão superior, tão mais glorioso, que não pode ser comparado com o que se passa hoje. O apóstolo Paulo disse, tanto aqui como em outros momentos, que as leves e momentâneas tribulações da vida presente não se comparam com o eterno peso de glória que nos está prometido. Não se compara. Então você não pode dizer assim, eu estou sofrendo agora, mas eu sei que lá na frente vai ter algo bom para mim. Não é bom, não é comparável, não é a mesma coisa, não é de mesma natureza. O sofrimento que você passa agora, o pior deles, a pior doença que você receber diagnóstico, a pior perda na sua família, a pior desgraça no seu trabalho, não se pode comparar com o peso da glória que está por vir. Então não compare os nossos sofrimentos com o que Cristo fez. Os nossos sofrimentos não podem ser comparados nem com o sofrimento de Cristo.
nem com o que ele sofreu, quanto mais com o que ele nos prometeu, porque são de outra natureza. A pessoa mais sofredora neste mundo não pode comparar o sofrimento dela com a glória que os crentes terão na eternidade. Ele diz ainda: sofrimento e glória separam o presente do porvir. Os sofrimentos e a glória caracterizam duas eras. O contraste entre essa era e o que há de vir, e, portanto, entre o presente e o futuro, entre o já e o ainda não. O sofrimento e a glória, o sofrimento é o caminho para a glória, mas não pode ser comparado com a glória. E estes dois conceitos ainda têm um outro, né, eles fazem parte de uma outra função dentro da revelação divina, para separar as coisas do presente das coisas do porvir. Portanto, não existe glória neste presente tempo que possa ser comparada à glória do porvir. Tudo aqui, mais glorioso que você possa ver, é sombra. Preste atenção. O que é o sistema sacrificial perto da cruz de Cristo? Nada. O que era a morte de um cordeiro no tabernáculo do Antigo Testamento com a morte de Cristo? Nada. É incomparável. O que era o sábado do Antigo Testamento com o domingo da Nova Aliança? Incomparável. Então, como eu posso comparar aquilo que virá na glória com qualquer glória terrena? O homem mais poderoso do mundo nunca recebeu a glória que um crente mais simples receberá na vida eterna. Dona Maria, crente há 50 anos na mesma igreja, no dia que ela fechar os olhos, ela terá mais glória do que o homem mais poderoso do mundo, porque é incomparável a glória com a situação em que ela vivia aqui. São dois conceitos que são inseparáveis, mas também incomparáveis. Porque para mim, veja, verso 18 mais uma vez, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo está falando com muita propriedade, porque sofrimento era a sua praia. O apóstolo Paulo sofreu naufrágio, perseguição, foi vítima de um espancamento que o levou quase à morte, foi fugitivo muitas vezes de algumas cidades em que ele pregava. Então, saber o que é o sofrimento, ele sabia. Mas ele disse: eu tenho por certo, como se fizesse as contas de um matemático. Eu vi aqui o custo de viver em Cristo e coloquei na balança os benefícios da glória. E eu tenho por certo que uma coisa não pode ser comparada com a outra. Um homem sábio e prudente faz contas antes de começar qualquer projeto. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui: todos os projetos do porvir, todo o teu futuro, ele está baseado num fundamento que, ainda que tudo que venha daqui para lá seja desgraça, seja sofrimento, não tem problema, porque no final tem algo que te espera que é incomparavelmente melhor. Ele fez as contas e chegou a essa conclusão. Ele continua, verso 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Depois de falar da redenção do homem, que foi redimido em Cristo, ressuscitou e foi ligado à família de Deus, foi adotado na família de Deus, e que agora tem uma esperança de glória no meio do sofrimento, ele diz: mas existe outra parte da criação de Deus que também sofreu. E ele usa a criatura como se fosse um sujeito pessoal, né? No verso 19. Porque a ardente expectação da criatura, como se fosse uma criatura que representasse todas as outras. Mas em seguida, no verso 20, ele explica o que é.
a criatura, na verdade, é a criação, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Então, ele está se referindo aqui não a uma criatura específica, mas à criação, fazendo o resumo de tudo aquilo que nós vemos no céu, na terra, nos mares, nas florestas. Tudo isso é criação de Deus, ele chama aqui de criatura. Esta criatura ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por conta daquele que a sujeitou. Então, a criação que foi pela primeira vez citada aqui no verso 19, como tendo grande expectação, ou seja, a criação ela está sofrendo, ansiosa pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela sofre não por conta dela mesma, porque a criação nunca pecou, mas foi o homem que pecou. E o pecado do homem, ele não fez somente o homem sofrer. Lembram-se da pregação de hoje de manhã? O homem sofre como indivíduo, o homem quebra a sua relação com o seu Criador, o homem quebra a sua relação com o seu próximo, e o homem fere até a criação de Deus. Então, esta criação que nós vemos, ela está fadada à maldição pactual que foi imposta desde o início de todos os tempos, quando o homem pecou. Então lembre você aí, faça um exercício rápido, o lugar mais bonito, as montanhas mais maravilhosas que você já viu na sua vida, aquela vista de tirar o fôlego, tão linda como ela ainda é feia, desestruturada, ela ainda carece de beleza, porque esta vista maravilhosa ainda tem um toque do pecado. Agora faça o contraponto, lembre daquela vista terrível das favelas, aqueles lugares, né, onde você vai e as casas nem reboco não tem. Aquele lugar é deprimente, você olha assim, o teu sentimento é ruim. Enquanto a vista bela, ela te acalma, ela te tranquiliza. E as pessoas que têm mais posses, elas procuram ter uma casa, um apartamento que tem uma vista bonita para acalmar a alma. Porque você olhar para o que é belo, para o que é ordeiro, para o que faz sentido, acalma a nossa alma. Assim como olhar para aquelas coisas desordenadas, desordenam a alma e nos trazem tristeza e depressão. Então, para aquela pessoa que tem pela janela uma favela, ou um lugar muito pobre, miserável, o ser exposto àquilo todos os dias, entristece o coração. Porque a criação padece por conta do pecado. Ele usa uma palavra aqui para exemplificar no verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui é exatamente a mesma palavra, é correspondente grega da palavra utilizada em hebraico na Septuaginta, quando foi traduzida a Septuaginta, o livro de Eclesiastes. Então, é exatamente o mesmo conceito. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que quer dizer a palavra vaidade lá em Eclesiastes? É algo vão, sem fundamento, sem peso. Então isso é uma coisa alienada. Então a criação está alienada. Ela perdeu o contato direto com o Criador. Tudo que a gente vê hoje está manchado pelo pecado. A mais bela das vistas que os irmãos já viram será nada perto do que nós veremos quando o Senhor restaurar essa terra. Louvado seja Ele. Não haverá mais favela. Não haverá mais esses arranha-céus horríveis da nossa cidade. Uma grande expectativa que eu tenho. Não haverão mais casas feias como existem hoje. Sem graça, sem vida. O pecado, ele é tão terrível que ele manchou até a arquitetura. As casas são frias. Elas não são pensadas para terem cara de casa. Elas são pensadas para serem meramente funcionais. Elas contrastam com a beleza que Deus criou. Tudo que você vê que foi obra de Deus é belo, mas é detalhado.
A árvore mais simples que você vai olhar, ela é cheia de curvas. Cada folha, quando você se aproxima da folha, tem uma textura diferente, tem um desenho, né? O caule tem um desenho, as folhas têm um desenho, a flor tem um desenho, cores diferentes. Tudo é pensado sem preguiça. Mesmo a obra criativa de Deus, manchada pelo pecado, é muito superior a qualquer obra humana. Porque nós temos nos degenerado no pecado de tal modo que as nossas casas são frias. E nós não conseguimos pensar mais em casas que elas sejam um abrigo confortável e não meramente funcional. Que seja belo, não meramente barato. A gente nem para pensar nessas coisas, irmãos. Tão imersos numa cultura pecaminosa como nós estamos. E eu sei que casas bem pensadas e bem elaboradas não são baratas. E que nem todo mundo vai conseguir fazer, mas faça da sua casa o lugar mais belo possível. Não seja preguiçoso. Nós temos arquitetos na nossa igreja, não sejam arquitetos preguiçosos, não sejam donas de casas preguiçosas. Porque Deus não é preguiçoso, tudo que Ele fez é belo. Se Deus fosse fazer o mundo simplesmente para ser funcional, não era do jeito que é. Qual é a funcionalidade de ter tanto morro? Era tudo plano, para facilitar. Mas você não ia poder subir no morro para ver lá embaixo. Percebe? Por que toda planta não já dá fruto no primeiro dia? Porque não seria belo como você vê uma planta crescendo, desabrochando, e você ir lá e cuidando, e cultivando, e vendo ela crescer, e acompanhar com sua família, até o dia que ela vai dar fruto. É trabalhoso, mas é belo. O que é belo dá trabalho. Tudo que é fácil demais, tudo que é objetivo demais, tudo que é moderno demais, pode ter sua funcionalidade, mas o valor é muito baixo. A criação clama ardentemente pelo Redentor. Cristo vai voltar e vai botar abaixo o nosso pensamento meramente funcional. Não tem coisa mais horrível do que uma repartição pública, não. Não tem, não. Olha, você passe na frente de uma repartição pública, geralmente são os prédios mais feios da cidade. E se tem uma cidade feita de repartição pública, essa seria a cidade mais feia do Brasil. E ela tem nome, Brasília. É uma cidade que é praticamente uma repartição pública. E é feia que dá dó. Os habitantes de lá não têm culpa disso. Foi pensada para ser assim. E é assim. Fria. Distante. Você não vê pessoas andando nas ruas. Foi pensada para ser assim. Mas tem um lugar bonito em Brasília. Em setembro passado, a gente visitou Brasília para a Expo Homeschooling, segunda vez que a gente vai lá, e fomos num lago artificial. É artificial, mas é bonito. Tem uns restaurantes assim, à beira do lago, muito bonitos. A única coisa que tem bonita lá foi justamente onde o homem não tocou. Quando você olha para o outro lado, que vê os prédios horríveis, cinzas, quadrados, feios, a alma do homem clama por um Redentor. A arquitetura clama por um Redentor. A criação clama por um Redentor, para que esta feiura seja desfeita. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Veja que agora ele começa a falar que há uma relação do sofrimento da criação com o sofrimento dos homens.
Nós sofremos esperando a glória da vinda do Redentor. A criação sofre esperando que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Para o apóstolo Paulo, ainda que nós saibamos que nós somos filhos de Deus e que haja uma igreja que se reúna publicamente, ainda o joio está misturado ao trigo. A gente não sabe exatamente quais são os filhos de Deus, o número exato. Só Deus sabe. Mas ele diz, quando vier a consumação da nossa esperança, o Senhor separará e evidenciará aqueles que são filhos de Deus. Quando isto acontecer, é porque Jesus Cristo voltou. E ele voltando, ele é o redentor não só do homem, mas da criação. Então a expectativa da criação é que os filhos de Deus sejam revelados. Todas as vezes que a igreja declara que alguém não é filho de Deus, mais um tijolinho dessa expectativa é colocado. Mais um tijolinho desta construção é colocado. Toda vez que a igreja do Senhor anuncia um novo membro, como vai acontecer hoje, o batismo de crianças, a igreja está anunciando que os filhos de Deus estão chegando. Então, irmãos, tudo isso que a gente vê aqui, ainda como sombra, ainda como tipo, é vivido na igreja. Sofrimentos e glória. Velha vida, nova vida. Antes tínhamos a família de Satanás, agora nós estamos na família de Deus. Tudo isso é visto na igreja. Estão sendo revelados os filhos de Deus. Ele continua a partir do verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas foi por conta da quebra do mandamento de Adão, mas por causa daquele que o sujeitou. Quem o sujeitou foi Deus. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele começa agora uma sequência de gemidos. Esse mesmo texto fala que o Espírito Santo geme nas nossas orações. A criação geme e nós, filhos de Deus, gememos. Porque este tempo é um tempo de sofrimento. Só que ele faz a comparação do gemido não como o gemido de desespero de quem vai morrer. Preste atenção. Ele diz, os gemidos como de dores de parto, verso 22. Então, o que está sendo comparado aqui não é com o gemido de alguém que está para morrer, doente, prestes a morrer, não. Mas de uma mulher que está gemendo para gerar vida. Porque os sofrimentos dessa época não se comparam com a glória que há do porvir. Qual é o sofrimento de uma mulher quando está prestes a dar à luz? Hoje, com a tecnologia, com parto cesáreo, é menos visto, mas ainda é visto, mesmo naquelas que têm o parto cesáreo. Todo o caminho da gravidez é sofrimento. Os primeiros dias, a gente está passando por isso novamente lá em casa, você percebe sua esposa menos disposta, enjoada o tempo todo. É um sofrimento que vai aumentando. Daqui a pouco o peso aumenta, a mobilidade diminui. Para se baixar é difícil, para se levantar é difícil, para dormir é complicado, para sair da cama é complicado, tudo é complicado. A gravidez inteira é um grande sofrimento. Mas você não vê uma mãe reclamando. Ela reclama da dor na coluna, ela reclama do vômito, ela reclama um pouco ali do peso, mas ela não reclama de estar grávida. Ela reclama dos pequenos sofrimentos que vão aumentando.
até que chega o dia em que ela vai dar luz. 9 meses se passaram e ela vai dar luz. Nesse dia, é uma dor sem fim, é uma gritaria. Você quer ficar aterrorizado, vá para uma maternidade. É um negócio pesado. É grito de todo tamanho. Já fui para a maternidade aqui fazer visita. É gritaria que você fica realmente pensando que estão matando o povo lá. Mas, na verdade, não é matando, é vivendo. Parece que estão matando, mas dali sairá a vida. A mulher grita. A mulher geme com as dores do parto. Mas ela não queria estar em outro lugar do que não ali. Alguns minutos, talvez algumas horas, até que o filho sai e o médico coloca a criança no colo da mãe. E aí a mãe não sente mais nada, ela só cai na risada e agradece a Deus. Porque as dores do presente, dos 9 meses, não se comparam com a vida do porvir. O gemido que não é um gemido de morte, mas é um gemido de vida. A criação, seres inanimados e animados, estão inconscientemente gemendo, sofrendo, esperando o Redentor. Nós gememos com eles, conscientemente, pessoalmente, dando nome ao nosso Redentor. Dos sofrimentos dessa semana, irmãos, a partir dessa semana, eu quero que vocês se lembrem do que eu estou dizendo aqui. Quando vierem os obstáculos, as lutas, os dissabores, as tristezas e as decepções, lembrem, o sofrimento do presente é semelhante às dores de parto de uma mulher. Não são para a morte, mas para a vida. Não é que não são sofrimentos, é que são sofrimentos não para morrer, mas para gerar vida. Porque se o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo foi o caminho da cruz para a glória, não espere que o seu seja diferente. O nosso caminho é do sofrimento para a glória. O texto termina dizendo, verso 24: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O fato dele dizer que o tempo, a intensidade e a natureza do sofrimento presente não se comparam com a eternidade e o peso de glória do porvir, não quer dizer que o teu sofrimento se acabe amanhã. Não quer. Não quer dizer nem que se acabe daqui a 2 meses. Pode ser, irmãos, eu rogo a Deus que não, mas pode ser que nós soframos até o último dia. Certamente, em um sentido, nós sofreremos, mas em sentidos específicos, em causas que nós oramos e não recebemos. É possível que nós morramos com esses problemas. Mas ele diz, esperar no que se vê não é esperar. Se você acha que a esperança de que Cristo voltará e restaurará essa vida, você necessariamente tem que estar olhando para as coisas acontecendo, isso não é esperar. Isso é a confiança dos que confiam no futuro, como um modernista confia. Um dia após o outro vai gerar algo melhor, porque tudo está melhorando. Essa não é a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho nos diz, as coisas estão melhorando, porque Cristo está voltando. A criação anseia. Se nós voltássemos lá para Isaías, capítulo 11, por favor, volta comigo. Veremos a espera
gloriosa que nos é prometida. 11:6 de Isaías. Veja como a restauração do mundo é descrita aqui pelo profeta. Verso 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando isso acontecerá, verso 10, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, o qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Quando a raiz de Jessé, o filho de Davi, Cristo Jesus, quando ele estabeleceu o seu trono na terra, a criação inteira, que está uma verdadeira bagunça, se ordenará novamente. Os animais que não nos respeitam mais, nos respeitarão. A nova criação será assim: os animais voltarão a respeitar os homens. A confusão entre as raças se desfará, porque a ordem será recolocada e a criação voltará, não a ser o que era no Éden, no sentido de ser exatamente o mesmo, mas voltará a ter a ordem que tinha lá. E os filhos de Deus habitarão em paz com as criaturas de Deus. Porque toda dor, todo sofrimento, toda lágrima, todo gemido já não mais existirá na nova criação. Deus fará novos céus e nova terra, e nós habitaremos nela para a glória do Senhor. Então não fundamente a esperança no teu futuro pelo futuro. Não é porque o amanhã vai ser melhor do que hoje, não. É porque é uma promessa para que isso aconteça. As coisas vão melhorar, não porque eu espero na esperança, mas porque eu espero na promessa. E a promessa é que o Senhor restaurará todas as coisas em seu nome. Creamos assim, sejamos otimistas a partir das promessas de Deus. E Ele cumprirá aquilo que falou. Louvado seja o Senhor. Amém. Oremos. Queremos dar graças a Ti, ó Deus, pela pregação da Tua palavra e pelas gloriosas promessas que o Senhor nos dá no Teu santo Evangelho. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, com ânimo novo, não procedente de nós mesmos, mas procedentes das Tuas promessas. Nos dá um coração alegre para o louvor da Tua glória em Cristo nosso Senhor. Amém.